Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Agradecer ao grupo aí que me fez o convite para falar. E o tema, né, que o grupo assim traz sobre a ideia da criança perdida. Criança essa que hoje se encontra aí dentro da melhor idade, tendo aí uma baita dificuldade para lidar com o que se faz presente por parte da não formação da identidade dessa criança. O tempo se passou, o processo foi acontecendo mediante aquilo que se vivia no momento, e hoje entendo aí, através da idade cronológica que eu tenho, a falta que me faz essa criança que se perdeu no processo. Eu chego ao programa dos Anônimos não entendendo que na trajetória da formação de caráter e personalidade dessa criança teve uma inclusão do uso de uma substância psicoativa alteradora de humor que muda todo o contexto sobre as responsabilidades que então caberiam a esta criança dentro da sua trajetória de vida, através de todo o processo que ela assim iria passar mediante a vida que ela tinha. Então eu fui sendo uma pessoa que fui crescendo através do que se apresentava, e dentro do que se apresentava eu tinha feito já uma inclusão de uma substância alteradora de humor, e eu entendia que para com que acontecesse as coisas da forma que tinha que se acontecer, o uso da substância tinha que estar presente. Então, para ir num play center, vamos citar assim, vamos colocar dessa forma, para ir num parque de diversões, tinha que ter o uso da substância. Para ir para a praia, junto com os amigos, independente qual tipo de esporte fosse se fazer lá naquele local, o uso da substância tinha que se estar presente também. Na escola, com a ideia de vou me aprimorar dentro do que eu tenho que estudar, então vou usar uma determinada substância que vai me manter acordado e eu vou ter uma capacidade maior de memorização. Esse ledo engano, ele me fez ter uma perda da identidade dessa criança, que foi amadurecendo através do processo que foi se passando, foi se vivendo. E aí eu vou vivendo e vou amadurecendo dentro de uma conduta leviana, promíscua, abusiva, confrontativa, e que por muitas das vezes, dentro do processo confrontativo, o uso da substância vinha fazer parte com a ideia de me dar aquela falsa sensação de superioridade. E com isso, os anos foram se passando, essa doença que agora eu entendo que tem nome, chamada adicção, e que não é só a questão do uso de álcool e drogas, que no meu caso foi o que de certa forma foi inserido, né? Muito jovem, ainda uma criança. Eu poderia ter sido inserido dentro de outros comportamentos abusivos, porque a adicção ela tem uma escala, e dentro dessa escala existem outros comportamentos que são extremamente nocivos, independente do uso de álcool e droga. A doença tem vida própria. O resultado final de quem é portador da doença da adicção, no meu caso, foi o uso das substâncias psicoativas. Eu conheço outras pessoas portadoras também de compulsão e obsessão, que trazem consigo aí características de comportamento adictivos, que optaram pelo sexo, pelo jogo, optaram por busca de emoções diversas. Mas no meu caso a opção foi do uso de substância psicoativa alteradora de humor, que incluiu o álcool, depois de um percurso da minha trajetória, que no início se deu por uma droga específica, e no decorrer da perda da identidade, de fatores de responsabilidade que se mostravam na minha vida, houve a inclusão do álcool através de uma pessoa muito próxima, né, um parente, que ele trazia uma fala extremamente
preocupante, que hoje eu tenho essa interpretação, mas na época eu achava extremamente cômica, feliz, bacana, né? E que me aprisionou essa fala dele, quando ele falava que quando ele morresse, ele não queria choro nem vela, ele queria o nome dela gravado numa faixa amarela, a Brahma. E aí um jovem sem identidade, aí perdendo a sua identidade na trajetória, através do uso da substância que assim ele fazia, que era o meu caso, onde se eu tinha uma briga, um desentendimento, um problema na escola, eu buscava fazer uma contratransferência, uma ideia de composição, fazendo uso da substância, acreditando que o uso ia me dar aí um superpoder. E aí escuto essa fala dessa pessoa muito próxima, né, um parente, e aí eu entendo que se para ele o óbito, né, teria um significado se existisse a faixa amarela com o nome dela gravado, Brahma, e isso é legal. E aí eu começo então a fazer uso também do álcool, muito jovem. A perda da identidade já estava ali fundamentada, e aí quando eu escuto o outro falar desta maneira, eu pego essa identidade do outro. E hoje eu entendo que eu fui adquirindo identidades na minha trajetória, e eu consigo entender isso através do programa. Então o programa vem como um remédio, né? O programa vem, a filosofia de 12 passos vem para curar, né? Ela vem para fazer um estímulo para que eu entenda como é que eu fiz a perda da identidade dessa criança, como é que se construiu aquela criança que amadurece e cresce de forma fisiológica, mas não amadurece e não cresce de forma emocional. Pois todas as situações de fundo emocional que se apresentavam, a minha inabilidade de lidar com as mesmas, eu recorri ao uso da substância. E aí, dentro de uma característica abusiva, com compulsões e obsessões por substâncias, eu vou me tornando um escravo desta doença e passo a usar para viver e a viver para poder usar, anulando a identidade dessa criança, anulando a possibilidade de crescer dessa criança e se tornar alguém produtivo à sociedade. E a doença instalada, o programa vem agora, depois de mais de 20 anos desta doença instalada, e me mostra que a perda da identidade desta criança se deu muito jovem, na trajetória da construção, da formação de caráter e personalidade desta pessoa. Ela foi se formando e se construindo através de um processo de réplica, né, imitando algumas outras pessoas, a quais eu dava uma devida atenção a estas, acreditando que elas, sim, eram notadas, eram ovacionadas, eram benquistas, eram compreendidas, e na verdade as mesmas traziam suas dores, seus pormenores, suas mazelas, que não eram vistas por perda da própria identidade, que assim elas já tinham feito, cometido na trajetória da vida delas, independente da idade que elas tinham, um pouco mais ou um pouco menos que a minha, mas as mesmas também não entendiam que estavam a crescer de forma cronológica, física, mas não tinham um crescimento de forma emocional, psíquica. Resposta para isso foi um condicionamento que acabou-se sendo operado pelo outro, né, por pessoas, por lugares, por coisas, a minha pessoa, e eu desenvolvo então aí a dependência química e alcoólica e me arrasto por 2 décadas dentro desse comportamento abusivo, até que o programa chega e me traz uma solução através dos passos. Os passos são o caminho. Os passos constroem o caminho. Dentro desse caminho, onde os passos se mostram, é que eu vejo que tem uma fala na literatura de 12 Passos, da Irmandade de Narcóticos Anônimos, que fala que alguns de nós, dependentes químicos, alcoolistas, né, vão passar despercebidos pela literatura para descobrirem depois, lá na frente, que passaram e não perceberam que faltou a eles lucidez, faltou a eles entender que
porque a perda do senso de limite é o estado de loucura. E eu não tive limites, eu não tive parâmetros, eu não tinha percepção, eu não me autoconhecia. E aí, como fala na literatura, que muitos de nós fizeram aí uma tremenda confusão e geraram muitas contradições sobre a respeito deles mesmos, e que felizes são os ignorantes nesse processo. A literatura é muito sábia, né? Quando ela retrata a ideia que felizes são os ignorantes, é que enquanto me encontro dentro da hipocrisia do ignorante, eu sou feliz, porque eu não me dou conta da gravidade que é ser portador da doença da adicção. Uma doença progressiva, incurável, de fins fatais, que ocasiona a pessoa chegar ao ápice, que é a mesma ser dizimada pela doença. Eu acho até bonito quando fala-se da expressão do óbito, e não se entende-se que quais são as pessoas que chegam ao óbito? São as pessoas que já estão prontas, elas estão perfeitas, né? Eu percebo que aquela pessoa que é portadora aí de um câncer, de uma outra enfermidade progressiva, incurável, de fins fatais, quando ela chega ao óbito, ela passou por um processo de perfeição. Ela está perfeita, ela já pode sair da onde ela se encontra e passar para um outro processo, aí, um outro plano espiritual, que assim se fala, porque ela está pronta para isso. Já no meu caso, portador da doença da adicção, eu não me vejo ainda pronto para esta ideia de deixar a condição que eu me encontro para um processo estando perfeito, porque a doença ela é uma doença que trabalha por conta própria. Então eu necessito de algo para conter esta doença, e o programa de passos não é para parar o uso da substância, para com que eu venha a entender o que fazer para não voltar a usar, para não ter um comportamento abusivo, um comportamento de réplica, um comportamento onde hoje, com a idade cronológica que eu tenha, eu perca a formação de caráter e personalidade a partir do momento que eu então entendo que cheguei ao programa sem identidade própria, repetindo o que muitos assim estavam a fazer naquele momento, achando que era certo o que eles estavam a fazer. Por isso eu preciso me atentar muito que a perda da identidade daquela criança, ela reflete no hoje que eu me encontro, na idade cronológica que eu tenho, através das ações que eu estou cometendo para com as pessoas que estão à minha volta. E o programa vem e me mostra que eu preciso de ajuda, que sozinho eu estou muito mal acompanhado, que é um programa de autoconhecimento, que eu não vim parar dentro das Irmandades Anônimas, onde utiliza-se o programa de 12 passos para parar com o uso da substância química. Eu vim para os programas anônimos para compreender e entender o que fazer para não voltar a usar as substâncias químicas. Porque o uso da substância, de certa forma, ele fez muito mais parte da minha vida do que uma vida em liberdade, do que uma vida em sobriedade. Pois sobriedade é aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta. Sobriedade não é estar sem uso. É um processo de aprofundamento, aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta. E eu agora, depois de 2 décadas e meia, sem uso de nenhum tipo de alterador de humor, é que eu passo a entender que a autoaceitação a um nível mais profundo é a prática do programa de 12 passos na íntegra. Então esse é um programa que ele me ajuda dentro do resgate da identidade dessa criança, que agora se apresenta numa idade cronológica já da melhor idade, mas que ainda traz ações, comportamentos, pensamentos, atitudes daquela criança imatura, né, que de certa forma vem aí num perfil muito inferiorizado, muito maltratado, sem uma direção. E aí, dentro da ideia do uso da substância e da construção, da repetição daqueles que já traziam suas mazelas, suas dores, suas penúrias, e os mesmos não mostravam isso porque estava nulo em relação ao uso, este hoje
entende que sem o programa ele não consegue se recuperar. O programa de 12 passos, ele é fundamental para a construção da personalidade, do caráter, da identidade de uma pessoa que encontra-se lúcido, esclarecido sobre ser portador da doença da adicção. Não somente uma pessoa que fez o uso de substância química e parou de usar, mas sim daquele que perdeu a sua identidade através do uso, através do abuso, através de uma maneira de pensar, de uma forma de agir, de um jeito de ser extremamente comprometedor. Então eu queria deixar aí um agradecimento ao pessoal do grupo aí que me trouxe a ideia para falar dessa criança que se encontra nesse corpo de adulto, ao qual sem o programa não estaria aqui por fazer parte. Obrigado e bons momentos.